A partir do exame das despesas públicas, a gente consegue identificar qual é então o plano de governo que está sendo colocado em prática. Conseguimos ver com clareza para qual parcela da sociedade, classe social ou região estão sendo então manejados recursos públicos. E também pensamos quais são os problemas e as necessidades básicas que têm que ser observadas pelo Estado para o cumprimento aí e aparelhamento da sua função estatal de prestar esses serviços públicos. Então, as despesas, elas têm esse papel primordial da gente verificar, então, em prática, de que forma o Estado ele gasta o dinheiro público. Trouxe para vocês aqui, para a gente discutir um pouco sobre despesas públicas, duas questões relativas às despesas. Primeiramente, vamos pensar aqui, qual é o instrumento de planejamento em que está definida a despesa e sua respectiva fonte de custeio? Vamos lembrar que instrumentos de planejamento, estou dizendo a respeito da produção normativa referente ao orçamento público, que pode ser o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Qual desses três instrumentos de planejamento vocês acham que, quando eu estou falando de despesas públicas, está intimamente ligado? A resposta aqui é a Lei Orçamentária Anual. Toda vez que estamos aqui fixando despesas públicas, estamos diretamente verificando a Lei Orçamentária Anual. E a gente sabe do conceito da LOA, que é justamente a finalidade dela é fixar as despesas e estimar as receitas. Mas aí eu venho com o segundo problema. E se porventura, dentro da Lei Orçamentária Anual, não tiver sido prevista a realização de uma determinada despesa, que ela é essencial, ou se porventura ela foi definida, mas ela foi definida de uma forma insuficiente, a menor? O que vocês acham que deve ser feito diante desse contexto, em que eu não previ uma despesa, ou até mesmo eu previ essa despesa, mas eu vi que os recursos que eu destinei a ela não são suficientes? Aqui a gente tem um instrumento próprio e agora a gente vai estudar em tópicos especificamente como que funciona isso. Isso aqui está ligado então à abertura de créditos. Então a gente vai estudar aqui especificamente como que ocorre agora essa abertura de créditos para a realização de despesas que não foram previstas na Lei Orçamentária Anual ou que, se elas foram previstas, não foram destinados recursos suficientes para sua execução. Voltando então àquela pergunta, temos que toda vez em que eu não tenho uma despesa previamente dotada, ou se ela foi prevista, mas ela foi de forma insuficiente, há a possibilidade então para o gestor abrir créditos. E esses créditos, de uma forma geral, de uma forma assim, no seu gênero, por assim dizer, é denominado créditos adicionais. Então, créditos adicionais é um gênero do qual a gente vai estudar as suas espécies. Em termos legais, os créditos adicionais, eles estão previstos nos artigos 40 a 46 da Lei 4.320/64, que a gente sabe que é a lei que estabelece as normas gerais do direito financeiro. Dentro dessa lei, há um conceito definido do que sejam esses créditos adicionais. E a lei nos diz que todos os créditos adicionais são aqueles que prevêem autorizações de despesas não computadas no orçamento ou dotadas de forma insuficiente. O que isso significa? Que eu tenho aqui a possibilidade, uma autorização de abrir, créditos para a realização de despesas, para a execução de despesas que não foram previstas na Lei Orçamentária Anual ou que elas foram dotadas. Dotadas, leiam-se, previstas, ou seja, houve a separação de recurso público para a realização dessa despesa,
Porém, o quanto que foi separado de recurso público, de receita, para execução não foi o suficiente. Basicamente, é essa a ideia por detrás dos créditos adicionais. Quero que vocês também tenham em mente e gravem essa informação, que todos os créditos adicionais, eles se constituem como um instrumento retificador, um instrumento que altera considerações relevantes a respeito da realização de despesas na LOA, ou seja, os créditos adicionais é como se eles fossem uma alteração permitida pela lei de modificar a lei orçamentária anual. Mas aí eu pergunto para vocês, o que pode ser retificado a partir dos créditos adicionais? Eu somente posso retificar dentro dos créditos adicionais disposições relativas às despesas públicas que foram fixadas na lei orçamentária anual. E além disso, como a gente sabe então que ele é um instrumento retificador da LOA e não dos outros instrumentos, em qual momento que, por exemplo, o gestor público, o chefe do executivo, ele pode retificar e abrir esses créditos adicionais? Tem um momento específico. Quando a gente pensa no ciclo orçamentário da lei orçamentária anual, a gente vê que tem, nos 2 primeiros ciclos, a discussão normativa, deliberativa a respeito da produção daquela lei. Nesse momento, o chefe do executivo ele pode emendar o seu projeto de lei. Então, não é o momento que temos abertura de créditos adicionais. O momento que temos dentro desse ciclo é a terceira fase, quando já temos a lei orçamentária anual já definida, aprovada, sancionada, publicada, já valendo, já em vigor. Então, a partir do primeiro dia do exercício financeiro em que eu estou colocando em prática esse orçamento público definido na LOA, é que o chefe do executivo poderá começar aí a retificar a LOA, possibilitando a abertura de créditos adicionais.